Então considere duas partículas cujos centros se encontram a uma distância d uma da outra. Vamos estabelecer a relação entre a intensidade da força atrativa entre essas massas, força gravitacional, e o produto das massas dos corpos. Então considere que para o produto mzão vezes mzinho, a intensidade da força atrativa gravitacional é F. Se modificarmos a massa de um dos corpos, mantendo a mesma distância entre os centros, por exemplo, admitindo que a massa do corpo azul passou a ser o dobro do que era, observamos que o produto das massas se altera para o dobro do que era. Vamos observar nessa situação que a intensidade da força gravitacional dobra também. Observe. Se novamente mudarmos as massas, de tal forma que agora o produto das massas passa a ser 4 vezes maior do que o produto mzão vezes mzinho, observaremos que a intensidade da força aumenta também 4 vezes. Agora, o produto das massas passa a ser 6 vezes maior do que era. 6 vezes mzão vezes mzinho. Observaremos que a intensidade da força aumenta 6 vezes em relação ao valor inicial. Ou seja, a intensidade da força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos. Agora observe. Considere que as duas partículas têm os seus centros a uma distância d. E nessa situação, a intensidade da força atrativa gravitacional é F. Vamos fazer um gráfico que registra a intensidade da força gravitacional em função da distância entre as partículas. Para uma distância d, uma força F. Sem modificar os valores das massas, vamos modificar a distância entre os centros. Por exemplo, vamos dobrar a distância entre os centros. Observaremos que nessa situação a intensidade da força diminui 4 vezes. Se repetirmos a experiência, por exemplo, triplicando a distância, perceberemos que a intensidade da força é dividida por 9, ou seja, de F passa a ser F sobre 9. Se quadruplicarmos a distância, a intensidade da força passará a ser de F para F sobre 16, e assim sucessivamente. Ou seja, a intensidade da força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui temos um gráfico que é chamado de hipérbole, essa curva, típica de função inversamente proporcional. Cuidado, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Então, podemos formular a famosa quarta lei de Newton, que diz que a intensidade da força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, e depende de uma constante que nós chamamos de constante gravitacional, cujo valor é da ordem de 6,7 vezes 10 a menos 11 no sistema internacional. A constante gravitacional independe do meio em que essas partículas estão. Também independe dos valores das massas. Saiba mais sobre o assunto tornando-se um aluno cliente.